prazer de convidar para o seu pronunciamento o professor Márcio Mila, representante da Confederação Nacional do Comércio. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando hoje nesse debate, senhor presidente. Aproveitar também e cumprimentar a todos. E talvez de uma forma um pouco diferente do que foi apresentado até agora, eu vou falar um pouco de um processo que tem no comércio e que pretendo passar de uma forma mais didática o dia a dia de promotores de venda na área do comércio, na área dos supermercados. Talvez de uma forma um pouco mais didática, para que a gente possa entender um pouco toda essa relação entre o consumidor, entre a indústria, o trabalhador e o comércio. Trago aqui a experiência do ramo do supermercado de 40 anos. Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui, que alguém possa me ajudar para corrigir aqui. Desculpa, mas eu gostaria de colocar aqui que hoje existe uma parceria entre o consumidor, entre o trabalhador, a indústria e o comércio. E também, de uma forma mais didática, eu pretendo responder aqui as principais perguntas e questões do dia a dia. A gente vem do chão de loja e a gente tem condições de passar toda essa experiência aí para que possa ser, depois de uma certa forma, ser aproveitado aí nas discussões dos 2 dias. Respondendo à primeira pergunta, né? Atividade, interesse, fim ou meio? Aos supermercados, interessa vender mais produtos independente da marca. Essa atividade do supermercado. Ao fabricante, fornecedor, interessa que o supermercado venda mais produtos da sua marca. Logo, os interesses e atividades são complementares. Por quê? O supermercado quer vender mais independente da marca. E o fornecedor, a indústria, quer que o supermercado venda mais produto da sua marca. Logo, os interesses são e atividades complementares. Uma outra pergunta é, quais são os tipos de promotores nos supermercados? Então, hoje, na atividade dos promotores de venda em supermercados, nós temos um promotor, que é o promotor de rodízio, que ele atua em vários supermercados de grupos diferentes em uma mesma jornada. Então, ele passa a sua jornada em vários supermercados, que pode ser no mesmo dia, que pode ser numa mesma semana ou no mesmo mês. Depois nós temos um promotor que chamamos fixo. É um promotor que atua no mesmo supermercado ou em vários supermercados do mesmo grupo durante a sua jornada. Depois temos um outro promotor, que é o promotor que nós chamamos de degustador, que ele atua basicamente em lançamentos de novos produtos, oferecendo amostras a clientes dos supermercados, que é fazendo o que nós chamamos aí de experimentação. E o promotor sazonal, que ele atua apenas na sazonalidade. E falar em sazonal, nós estamos aí agora na Semana da Criança, e se for que nós somos consumidores, se for ao supermercado, nós vamos verificar a atuação
dos promotores de venda em relação aos brinquedos, que a cada ano fica mais tecnológico e precisa de mais assistência ao consumidor. Uma outra pergunta: há precarização de direito nessa atividade? O promotor, ele está vinculado à indústria. E, tradicionalmente, a indústria pratica políticas salariais e sociais mais avançadas que os grupos comerciais em que ele presta serviço. Então, hoje, o promotor de venda ele está ligado à indústria e não ao supermercado. E o consumidor? Uma vez que ele faz parte dessa cadeia também. O que o consumidor ganha? Eu acho que, primeiro, um número importante aqui para a gente registrar, nós estamos falando que diariamente entra nos supermercados, nos diversos formatos, cerca de 25 milhões de consumidores que adentram diariamente ao supermercado, em torno aí de 90 mil lojas. E o consumidor é o maior beneficiado, porque o fabricante ele tem o acesso direto ao consumidor, no momento em que ele está disposto a fazer a sua compra, que é o promotor de vendas. E nós, com toda essa evolução, com o aumento de segmentos de produtos e serviços novos no ramo de supermercados, quantos de nós já não procuramos um promotor de venda para tirar as nossas dúvidas, esclarecer sobre o atributo do produto e sobre as qualidades do produto? Então, o consumidor, que naquele momento da venda, é o elo mais importante da cadeia para se concretizar a venda do produto, né? Ou seja, é na loja, no chão de loja, na área de venda do supermercado que se concreta a venda do produto. E aí, poderá vir uma outra pergunta que é: há prejuízo para o pequeno comerciante ou para a livre concorrência? Se nós pegarmos aí hoje as 4 principais empresas do segmento, representam o quê? Talvez 30% das vendas do setor. Se nós falarmos talvez de emprego, estamos falando aí de aproximadamente 5, 6 mil, quando esse setor emprega cerca de 900 mil. Né? E a presença do promotor de venda, tanto nas empresas grandes, pequenas e médias, elas estão seguras até porque hoje existe as centrais de negócio, as centrais de compra, que congregam um grupo muito grande dos pequenos e médios. Para se ter uma ideia, as redes de compras, as redes de negócio, hoje elas estão equilibradas em termos de venda e participação no mercado em relação às principais players de mercado, às principais empresas do mercado. Né? Mas qual seria o interesse da indústria em alocar os promotores no ponto de venda? Acho que talvez aqui é onde a gente consegue identificar o real interesse de todos os elos da cadeia, não só do consumidor, da indústria, do próprio trabalhador, como também aqui do comércio. Então, estabelecer comunicação direta com o consumidor em tempo real. É lá no ponto de venda, é lá naquele momento em que o consumidor tem o contato com o produto, que ele consegue conhecer os atributos do produto, as qualidades do produto e os serviços. Né? Você imagina hoje, num ramo, por exemplo, de telefonia celular. Né? A cada momento você tem um serviço novo, você tem um equipamento novo e que presta também uma série de serviços. Quem é a melhor pessoa para poder fazer a ligação com o consumidor, que na loja ele está naquele momento apto e provido para fazer a compra? Então, naquele momento que se estabelece a comunicação direta e real com o consumidor. Os promotores de venda, e aí se eu colocar aqui também a questão de informática, que cada dia nós temos equipamentos e serviços novos também, é muito difícil
que que o consumidor adquira esse produto sem ter assistência de um promotor. O promotor, principalmente nas lojas pequenas e médias, ele acompanha e interfere diretamente em todas as etapas da comercialização. Ele ajuda a loja, muitas vezes, a elaborar um produto, porque ele tem o contato com o produto, ele está lá no ponto de venda, acompanhando a venda de cada produto. O que era importante a gente colocar também aqui é que o supermercado, eles têm um espaço definido. As gôndolas são fixas, elas não aumentam na medida em que aumenta a linha de produto. Para se aumentar um produto, um tem que sair. Ou, para que a empresa consiga manter a sua exposição, ela precisa vigiar o espaço que ela tem dentro da loja. E um outro ponto de interesse também da indústria, em ter os promotores no ponto de venda, é identificar e explorar os locais do supermercado onde tem o maior acesso dos clientes. Hoje, todas as exposições criativas que se tem nos supermercados, elas são planejadas, elas são criadas pelos promotores de venda. E, com o aumento significativo da linha de produtos e serviços nos supermercados, muitas vezes, nos dias de maiores fluxos, se cria exposições em pontos estratégicos para que o consumidor possa ter um contato direto com esses produtos. Para se ter uma ideia, todas as vezes que você expõe um produto no local de acesso de maior quantidade de clientes, mesmo que aquele produto não esteja exposto na categoria de um biscoito ou de um bazar, aumenta a venda cerca de 35% do item naquele dia. Então, hoje, há uma grande preocupação da indústria em que seu produto ele esteja bem exposto e esteja também exposto em local onde há uma passagem constante de consumidor para que os clientes possam ter a oportunidade de conhecer um produto novo, ter a oportunidade de degustar um produto e até receber informação sobre um produto. Um outro ponto de interesse da indústria é proporcionar apoio ao comerciante para que melhore as condições de armazenamento, divulgação e exposição dos seus produtos. Nós sabemos que, na operação do dia a dia, para se ter uma ideia, hoje, um supermercado pequeno, ele opera com aproximadamente 35 mil itens. Já um hipermercado, ele chega a ter quase 100 mil itens expostos na área de venda. Então, todas as etapas de planejamento, acompanhamento, preparação para as ofertas, como também todo o sistema de precificação, as indústrias e os promotores, através dos promotores, ele auxilia nessa operação. Por quê? Porque ele tem todo o interesse em que seu produto esteja exposto corretamente. E, principalmente, em relação aos armazenamentos, porque são quantidades. Para vocês terem uma ideia, hoje, tem dias da semana que chega a representar 30% da venda da semana. Então, se na loja não estiver preparado, e a indústria tem através de seus promotores, tem uma participação muito relevante, basicamente você presta um desserviço. E um outro ponto, quando nós falamos de sazonalidade também, é que nas épocas do final de ano, Páscoa, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais e assim por diante, são dias de grande fluxo. A cada ano que se passa, o consumidor ele deixa para fazer as suas compras de última hora. E muitas vezes é exatamente nesse momento em que a indústria pode melhorar o seu desempenho e melhorar também as suas vendas. Mas talvez aqui até, para finalizar aqui dentro do prazo que foi estipulado, eu colocaria aqui 2 pontos. Mas o que se espera dessa relação entre a indústria, o trabalhador, entre o comércio, e o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu acho que isso vai dar um grande avanço, que é uma regulamentação. A gente acredita numa regulamentação, mas numa regulamentação discutida em fórum,
onde todos possam opinar. Foi colocado aqui pelo professor sobre as normas regulamentadoras, e nós temos vários exemplos extremamente positivos que foram discutidos através de normas regulamentadoras, né? Não tenho tempo aqui para exemplificar. Mas a preocupação é que o que se espera é um equilíbrio em toda essa parte, né? A parte do trabalhador, a parte da indústria e a parte do comércio. E que isso hoje é uma parceria que vem dando certo, uma parceria de sucesso, porque é lá exatamente que a gente traduz toda a economia do supermercado, que hoje representa cerca aí de quase 6% do PIB. Para a CNC, a gente entende que a responsabilidade solidária desequilibra a relação, porque ela acaba focando no único elo da cadeia, que seria o comércio. Nós entendemos que esse elo não tem todos os meios para fiscalizar e acompanhar o trabalho aí do prestador de serviço. Mas a gente aceita a responsabilidade subsidiária. Por quê? Porque o trabalhador, ele passa a ter dupla garantia do seu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente gostaria de deixar aqui, para que pudesse fazer parte aí dos trabalhos. E assim eu concluo, senhor presidente. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado ao professor Márcio Milan por sua intervenção. Tenho a grata satisfação agora de convidar para o seu pronunciamento a professora doutora Maria da Graça Druck de Faria, graduada em Economia na Faculdade de Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora da Universidade Federal da Bahia. Professora, a senhora dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Obrigada. Bom dia, senhor presidente desse tribunal. Bom dia, senhores ministros. Bom dia a todos os presentes. Eu queria, em primeiro lugar, saudar essa iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, porque acho que, sem dúvida nenhuma, ficará na história desse tribunal e na história de todos aqueles que estão buscando contribuir para resolver os problemas sociais que atingem o nosso país. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que a minha exposição se baseará aqui num conjunto de pesquisas que o Centro de Recursos Humanos, um centro de pesquisa da Universidade Federal da Bahia, vem desenvolvendo, especialmente pesquisas que há 20 anos fazemos sobre terceirização. E gostaria de dizer que, com base nessas pesquisas, nós podemos afirmar que a terceirização se tornou, sem dúvida nenhuma, um grande problema social, de caráter social. Não é apenas um problema econômico, não é apenas um problema de competitividade, mas sim um problema para o conjunto daqueles que vivem do trabalho. Queria dizer que não estou aqui falando em nome de nenhuma entidade sindical nem patronal, mas as pesquisas que nós vemos desenvolvendo me credenciam a afirmar o que irei afirmar daqui para frente. Considero, em primeiro lugar, que nós estamos vivendo, aqui no Brasil, e eu vou me ater ao caso brasileiro, estamos vivendo uma epidemia sem controle da terceirização. Ou seja, ela cresce vertiginosamente e sem limites. E isso se expressa por vários indicadores. Um primeiro indicador é o crescimento da terceirização para todos, absolutamente todos os setores de atividade pública e privada aqui no nosso país. As pesquisas têm revelado e identificado a terceirização em pelo menos 38 setores de atividades: indústria, serviço, comércio, agricultura e serviços públicos. Então, um crescimento que não se trata mais de atividade meio ou fim.
um crescimento que, inclusive, as pesquisas têm demonstrado, naqueles estudos mais setoriais que temos realizado, a terceirização das chamadas atividades nucleares das empresas. Em segundo lugar, um outro indicador também que expressa essa epidemia da terceirização diz respeito à inversão do número de empregados contratados pelas empresas em relação ao número de trabalhadores terceirizados. Os estudos também que temos feito, e outros estudos de pesquisadores aqui no Brasil, assim como dados, inclusive, de empresas, têm demonstrado essa relação de inversão. No caso da Bahia, um estudo que desenvolvemos no setor industrial, nós encontramos empresas que tinham 25% dos seus empregados contratados diretamente pela empresa e 75% de trabalhadores terceirizados. Esse também é o caso da Petrobras, e vou citá-la nominalmente, porque esse dado é um dado do seu relatório, do relatório de sustentabilidade de 2009, e que tem sido também objeto da imprensa, das notícias de jornal. A Petrobras, em 2009, computou 295.260 empregados terceirizados, contra 76.919 empregados ou funcionários contratados pela empresa. Ou seja, uma proporção de quase 4, ou mais precisamente 3,8 terceirizados para cada funcionário efetivo dessa empresa. Além desse crescimento expresso por esses indicadores, nós observamos também nas pesquisas modalidades de terceirização que fogem completamente à argumentação que se trata de uma relação interempresas. Por quê? Porque vemos, por exemplo, o recurso à utilização de cooperativas, de ONGs e de PJs, a famosa pejotização. Trabalhadores que, até pouco tempo atrás, eram assalariados, com os seus respectivos direitos, pelo menos garantidos pela Constituição, e que se tornaram empresários, como nós chamamos o empresário do eu sozinho, porque ele se tornou um PJ para perder, portanto, o direito a qualquer proteção social. Então, essas formas, essas modalidades que têm sido recorrentes no uso da terceirização em todos os setores, público e privado, inclusive, eu não me lembro exatamente quem falou aqui sobre os médicos, as condições precárias dos médicos. Ora, grande parte de médicos hoje trabalham na forma de cooperativados, como uma das formas de terceirização utilizada não só por hospitais e redes, grandes redes privadas da medicina, como também do setor público. Uma forma, portanto, evidente, né, de precarização. Um outro aspecto que eu queria tratar, além desses indicadores que demonstram esse crescimento vertiginoso da terceirização, é por que isso ocorre? Por que essa epidemia? Por que as empresas terceirizam? Vários aqui já expuseram as suas opiniões e as suas motivações. E eu queria me ater àquilo que eu posso ver a partir das pesquisas que realizamos. E acredito que, a partir desses dados, existe, de fato, hoje, no Brasil, uma política das empresas que não se trata, como é o argumento utilizado, de focalização ou especialização, mas se trata, sem dúvida nenhuma, de uma política de precarização com a transferência de riscos para os trabalhadores por parte da tomadora. Ou seja, a desobrigação por parte da tomadora dos direitos trabalhistas em nome da redução de custos. Assim, ela transfere para a terceira que existe, de fato,
para intermediar o contrato e a responsabilidade pela proteção do trabalhador, dos seus direitos, e a gestão do processo de trabalho, efetivamente, em geral, é feita pela própria tomadora. Ou seja, ela transfere, portanto, a responsabilidade legal, mas não efetivamente de gestão. E é isso, a meu ver, que tem gerado o número de processos, de ações, de denúncias, através dos poderes da justiça aqui no país, e é isso que me parece que reforça e explica o argumento apresentado para a própria convocação dessa audiência pública aqui do Tribunal Superior do Trabalho, né? O número de processos que estão em curso na Justiça do Trabalho e nesse tribunal. Ora, nós temos um dado também que no último ano de 2009, para o último ano de 2009, em relação a 2008, ou seja, em um ano, houve um crescimento de 53% nas ações judiciais, reclamando a responsabilização das empresas tomadoras, ou seja, daquelas que utilizam e contratam os serviços e os trabalhadores terceirizados. Portanto, eu queria chamar a atenção dos senhores que eu afirmo aqui que não se trata de discutir se a terceirização precariza ou não. Ela é um dado. Ou seja, a precarização tem sido um dado de pesquisa, infelizmente. Ora, as pesquisas têm demonstrado vários indicadores. Salários mais baixos, desrespeito às normas de saúde e segurança, número de acidentes de trabalho, maiores jornadas, desrespeito a direitos elementares de férias, 13º e fundo de garantia, e ainda a fragmentação violenta dos trabalhadores e o enfraquecimento dos seus sindicatos, o que não é nem um pouco bom para uma democracia. Uma pesquisa que realizamos na região metropolitana de Salvador, para o setor industrial, encontramos remunerações que variam dos terceirizados em relação aos trabalhadores efetivos, remuneração que variam entre 1,4 e 5 vezes menor o salário dos terceirizados em relação aos empregados. No que diz respeito a acidentes do trabalho, especificamente no setor de petróleo, que também tem sido objeto de inúmeras reportagens pela imprensa do nosso país. O que se observa é que entre 95% e 100% dos acidentes, inclusive chamados acidentes fatais, ou seja, com mortes, ocorre entre trabalhadores terceirizados. No setor elétrico, mais um exemplo, esse dado é 75%, ou seja, os trabalhadores terceirizados que sofrem acidentes de trabalho. Em recente levantamento, também, que está em curso, de um projeto que estamos ainda desenvolvendo, portanto, estou aqui apresentando alguns resultados preliminares, observamos que, a partir de fiscalizações do Ministério do Trabalho e ações civis, observa-se uma incidência, para uma primeira amostra que nós estamos trabalhando, em que a remuneração dos empregados terceirizados é inferior à dos empregados contratados, que chega a ser uma incidência de quase 99%, ou 98,8%. E, também, da mesma fonte, o desrespeito às normas de saúde e segurança em 100%. Ou seja, 100% das empresas terceirizadas vêm desrespeitando normas de saúde e segurança do trabalho. E aqui eu gostaria, uma pena que o professor Pastore não esteja mais aqui, mas gostaria de dizer, especialmente a ele, que saúde não se negocia. Trata-se da vida ou da morte dos trabalhadores.
Trata-se da mutilação e de torná-los incapazes ou incapacitados para os trabalhadores. Não podemos negociar. Não podemos negociar. Nesse sentido, queria dizer que considero que essa audiência é fundamental. Por quê? Porque, na minha opinião, a única forma, ou uma das únicas formas, de botar algum controle a essa epidemia da terceirização, que não é outra coisa, senão uma epidemia de desrespeito aos direitos do trabalho, aos direitos trabalhistas, que eu acho que a regulação e o poder de determinadas instituições nesse país é crucial. Dentre eles, o poder desse Supremo Tribunal do Trabalho. Acredito que é, sem dúvida, um dos principais poderes que pode, se assim o quiser, colocar limites a essa epidemia da terceirização e a epidemia da perda de direitos e de desrespeito aos direitos. Nesse sentido, só gostaria de chamar a atenção que acho que alguns dos instrumentos já existentes, inclusive, dentro do quadro jurídico, podem ser plenamente utilizados por esse tipo de regulação. Apenas salientaria dois. O primeiro deles seria a garantia da isonomia. Isonomia das condições de trabalho, isonomia no tratamento, no que diz respeito às relações de saúde e segurança, isonomia salarial. São todos trabalhadores, não podem ser tratados como de segunda e terceira categoria. Em segundo lugar, acho que a responsabilidade solidária deveria ser um instrumento fundamental como princípio do julgamento das empresas e dos casos que estão em curso na Justiça do Trabalho e nesse tribunal. Porque, veja, senhores ministros e os demais aqui presentes, se de fato a terceirização não precariza, se de fato as empresas que terceirizam estão agindo de boa fé, no sentido de contribuir para o crescimento econômico do nosso país, se de fato o objetivo é a especialização e a focalização, é a parceria entre empresas, não tem por que temer a responsabilidade social. Não tem por que temer. Não há justificativa para temer e nem mesmo a isonomia entre os trabalhadores. Por fim, para encerrar, gostaria de dizer que eu espero que essa audiência, de fato, contribua para que os ministros deste tribunal, Tribunal Superior do Trabalho, se sensibilizem e compreendam, a partir de nossas diferenças, de nossas diferentes experiências e conhecimentos, sobre uma situação que não é específica de um ou outro caso que está sendo julgado, mas que se caracteriza como um processo de natureza social e coletiva, dado o grau de generalização que assumiu. Como uma prática, portanto, que se generalizou e se institucionalizou, no sentido de desrespeito aos direitos dos trabalhadores. Por fim, queria dizer e reafirmar que acho que nem a terceirização e nem a precarização são irreversíveis. Eu quero afirmar nesse sentido porque eu acho que dependem todos esses fatores de homens que agem, que atuam, que são sujeitos, que têm vontades políticas, a exemplo, inclusive, da ação desse tribunal. Eu acredito que, se nós somos sujeitos e tivemos, como sujeitos, a capacidade de transformar as sociedades até aqui, é possível, pelo menos aqueles que lutam por justiça e por igualdade, que possam, efetivamente, dar um basta a essa situação e mudar no sentido de já pensar que ela não é inexorável.
porque à medida que ela foi construída dessa forma por um conjunto de homens, ela pode ser transformada. Eu acho que isso depende dos senhores ministros, deste tribunal, se tiver vontade política, e é verdade de todos nós. Muito obrigada.